4 cenários que, né, particularmente, enxergo com relação ao uso de esteroides anabólicos que a gente tem. O primeiro é a reposição de testosterona. Ok. O cipionato, o enantato, né? Durateston, o decanoato, né? Eles, quando falta testosterona, eles são esteroides anabólicos, você repõe, deixa em níveis fisiológicos. Esse é o cenário 1. Não há discussão de que isso é benéfico. Né? O cenário 2... Saiu até, acho que aquele estudo Traverse, né? O Traverse, mostrando que homens hipogonádicos, né, já mais velhos, quando feita a reposição, diminuíram o risco cardiovascular. Isso. E você sabe com que apresentação que foi feita o Traverse? Foi com enantato, não foi? Foi com gel. Foi com gel? Então, super tranquilo. Ou seja, eu não falar, o gel não funciona. Eu falo, depende pra quê, né? Mas depende pra quê, né? Só, né? Se você quiser, né? E tem muito estudo bacana, assim, com reposição por gel também, né? O próprio Androgel, que é um medicamento que tem na farmácia, tem bastante reposição. Então, esse é o cenário 1. O cenário 2, eu diria que é o uso do esteroide anabólico no contexto terapêutico. E muitos desses estudos têm dosagens que eles têm efeitos estéticos. Por exemplo, na osteoporose pós-menopausa, depois de 1 ano, 2 quilos de músculo e 2 quilos a menos de gordura. Você não melhorou a composição corporal? Isso não é um efeito estético? Isso é um efeito estético, né? Sim. Então, você tem em dose, por exemplo, paciente renal crônico, 200 miligramas. Você tem para vários medicamentos, oxandrolona para paciente que tem doença hepática crônica devido ao álcool, né? Tem até 80 miligramas. Precisa usar 80? Não. Engraçado, porque viram que 80 e 40 não deu diferença e o 80 teve mais colaterais. Tá. Mas entre 20 e 40, você vê, é um medicamento oral, todo mundo fala que é hepatotóxico. Que louco, né, cara? Nossa. Mas é utilizado para esses pacientes e melhorou a sobrevida desses pacientes. Tá brincando. Né? Reduziu mortalidade. Então, assim... Mas no caso, doença esteatosa não alcoólica? Hepatopatia alcoólica. Hepatopatia alcoólica ainda. Alcoólica, com veteranos. Caralho. Estudo com veteranos. Tem 4 estudos randomizados controlados muito bonitinhos, de um cara chamado Menderhall. Os caras usaram esteroide oral. Esteroide oral. Pra cuidar do fígado. Então tem para oxandrolona para queimados, por exemplo, né? Tem estudo em crianças usando 5 anos, né, de oxandrolona em queimados. Então, assim, se você der 5 miligramas de oxandrolona, isso tem efeito? Tem. O pessoal fala, não, 10 miligramas é muito pouco. Eu falo, cara, não é. Se você considerar que é um androgênio, 10 vezes 7, que é na semana, são 70 miligramas. Tudo bem, tem condições farmacológicas diferentes, mas é a mesma dosagem de que você está dando numa reposição de um homem. Exato. 10 miligramas para uma mulher faz androgenização. Né, e outro, para quem nunca tomou nada, né? Pra quem nunca usou nada. Então eu falo, esse uso que a gente tem vários estudos muito interessantes, eles têm dosagens que inclusive dariam efeitos estéticos. Sim. E nesse estudo, eles foram considerados como uma adequada segurança clínica. O que é isso? Não é ausência de colaterais, mas que, no geral, eles têm uma aceitabilidade clínica, um tratamento que você não precisa parar porque deu mais colateral. Né? A brincadeira que eu faço, né? Caiu um pouquinho de cabelo. Sim. Apareceu uma espinha. Mano, aparecia espinha, espreme essa aí, não enche o saco. Passa um dano controlado. E muitas vezes o que é engraçado, né? Que às vezes o efeito colateral que a gente acha que é efeito colateral, para a mulher ela acha que é benéfico. Então, por exemplo, aumento da libido? Um pequeno aumento da libido ou, eventualmente, um aumento do volume do clitóris, da mulher que tem, né, mais gordura na região íntima, às vezes ele sobressai um pouquinho, ele faz mais fricção na hora do ato sexual e a mulher fala, nossa, maravilhoso, né? Melhorou aquilo ali, né? Mulheres que têm pele seca, mais idosas, por exemplo, você acaba aumentando a produção sebácea, né, de óleo, e melhora a pele. Ela fala, não, meu cabelo e minha pele melhorou pra caramba. Então, o que a gente acha que às vezes é colateral, precisa ver muito pro paciente. É claro que tem gente que cai o cabelo, fica com acne, né? Mas é isso. Esse é o cenário 2. E aí, eu vou pular o cenário 3 e vou pro cenário 4. Cenário 3 é o nosso cenário. A gente vai entrar. Os imbecis. Não. O cenário 4 é esse cenário. O cenário 4 é a maluquice. Então é nóis. O que é a maluquice? Cara, são doses realmente muito altas, totalmente fora da casa, com mistura de um monte de outros fármacos, com mistura de um... E olha, pode falar, eu já fiz uma pesquisa, tá rolando no meu Instagram lá, chama Brasil Anabólico, 30% das pessoas, nessa minha pesquisa que eu fiz no Instagram, isso é igual nos estudos científicos também, entre 30% e 40%, mais ou menos 30%,
tem uso de álcool concomitante e em dosagens que são abusivas. Às vezes não bebe todo dia, mas quando bebe bastante. É o que eu falo. O cara, mas eu gosto de beber, né? Não, tudo bem. Você toma o quê? Um vinhozinho, né? Uma latinha ali no final de semana. Não é bem só uma garrafa latinha. de Absolute. Aí eu falo, cara, você tem outro problema aí que não é esse problema do esteroide. Seu problema é que você é um alcoólatra. Né? Você tem que se tratar. Então aí tem e aí outra, né? Balinha, LSD. Então tem várias coisas aí associadas, né? Na noite, né? Algumas medicações, eventualmente, elas são mais perigosas para dar emergências médicas do que o esteroide anabólico. Sim. Então a insulina é mais perigosa, os estimulantes, né, são mais perigosos, hormônio de tireoide, né, diurético, isso pode precipitar aí bastante. Então usar tudo isso numa dosagem grande, ininterruptamente durante vários anos, não dá bom. Não. Então, como médico, eu falo, isso aqui não dá bom. É questão de tempo de você ter algum colateral, né? E o cenário 3, qual que é o cenário 3? Não é essa maluquice. E o cenário 3, ele deriva do terapêutico. Tá. Muitas dosagens terapêuticas de esteroide anabólico, do cenário 2, né, que é aquele uso terapêutico, poderiam ser utilizados para estética. Então, como é que eu tenho uma dosagem média de entre 2 e 8 miligramas, dando um baita de um efeito em massa muscular em crianças queimadas, em mulheres queimadas, e com a segurança clínica boa, por que numa outra pessoa, com as mesmas características, no organismo biológico, não faz sentido, né, lógico, né, e farmacológico, a medicação não vai falar, para você eu vou fazer mal. Exato. Né? Então, trouxa. Por que você não poderia extrapolar para esse cenário? Seria um cenário controlado, voltado para a estética, assim como que a gente tem outros procedimentos, por exemplo, né, de peelings, de aspiração e tudo isso. Né? Então, não é uma maluquice você propor isso, né? Mas sim, isso, e tem estudos muito legais. Tem estudos do Chalender-Bazin, tem vários outros estudos. Do Morgan Thaler mesmo. E tem uns estudos que foi feito pela Organização Mundial da Saúde entre 1980 e 1990 e pouco, que eles utilizavam a testosterona para tentar fazer como contraceptivo, porque inibe o eixo, né? Então diminui a produção de espermatozoide. E aí abandonaram porque de 30% a 40% não ficava azospérmico, não ficava zerado. E basta um guerreiro feroz para conseguir fazer. Para entrar lá. Para conseguir. Para bater o gol. E aí o que acontece? Eles utilizavam entre 250 e 300 miligramas de enantato, a maioria com enantato, por semana durante um ano. E clinicamente isso foi aceitável. Então, não é coisas da nossa cabeça. Existem evidências que dão suporte para esse raciocínio, entende? Então, esse cenário 3 seria um acompanhamento estético, por exemplo, se a gente fosse propor.